Vamos começar agora realmente a fazer o nosso contrato, né, da nossa moeda, do nosso token. Antes de mais nada, eu esqueci de fazer no último vídeo, mas vou fazer aqui agora. Dentro da nossa pasta de contratos aqui, eu vou colocar aqui o npm init para iniciar o nosso projeto também em Node, né? Eu fiz toda a parte de configuração anteriormente, esqueci de fazer o mais importante. Vou colocar aqui como que ele também vai ser um pacote vai rodar Node também aqui dentro. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou instalar a biblioteca do OpenZeppelin. Então, eu vou vir aqui copiar essa linha aqui. Vou vir aqui copiar e vou colá-lo. Então, vai instalar a biblioteca do Node aqui. Então, se a gente vir aqui, vai ter o OpenZeppelin agora adicionado no nosso contrato. E agora a gente consegue prosseguir para criar a nossa moeda. De duas formas aqui. A primeira forma, eu vou fazer de forma na mão, né? Para criar o nosso contrato. Então, vou dar aqui o truffle create. Eu estou colocando aqui, estou criando um novo contrato chamado PHPano Token, que é o nosso contrato de teste, né, de exemplo. Então, se a gente vem aqui em contrato agora, já temos aqui um arquivo, né, PHPano Token. Então, basicamente, é a estrutura base de um arquivo, né, de um arquivo do Solid, é desse modelo. Você vai ter que ter aqui a licença, né, qualquer licença está sendo utilizado. As duas primeiras linhas é padrão, então sempre vai seguir esse modelo. O Pragma aqui está falando que qual que vai ser a versão que a gente vai usar para compilar esse contrato. Então eu estou falando que vai ser do maior ou igual a 0.4 e menor que 0.9, ou seja, entre essa versão vai estar rodando o nosso contrato. Aqui tem a estrutura do nosso contrato padrão também, base, esse aqui. E temos o construtor, e aqui tá dando uma mensagem falando que não precisa do public, né? Porque quando a gente gera pelo comando truffle create aqui, ele coloca esse public, só que o construtor em si já um método que ele é invocado apenas uma vez na hora que a gente implementa esse contrato na rede da blockchain. Quem já trabalha com programação orientada a objeto entende muito bem o que é o construtor. Então, na hora que a gente instancia uma classe, né, na orientação a objeto, o construtor é a primeira coisa que vai ser invocado. Então, basicamente, se eu remover esse public aqui que não tem necessidade, ele já não tem mais erro. Então, essa aqui é a estrutura base do nosso arquivo de smart contract usando o Solid. Tem um modelo bem fácil para a gente criar nossa moeda. Se a gente voltar aqui no site aqui do OpenZeppelin aqui, na própria documentação, se você clicar aqui no lado esquerdo aqui em RC20, por exemplo, ele já te mostra um modelo de estrutura que você vai ter que ter para montar o seu contrato, né, de moeda, do seu token. Então aqui, Pragma está aqui, o import. O import sempre é quando a gente quiser importar uma biblioteca, importar algum arquivo, alguma coisa do gênero, a gente vai sempre usar o import. Então é uma coisa que a gente vai utilizar bastante. Então, vai colocar o import, importando o RC20. Lembra que eu comentei lá no vídeo do OpenZeppelin que exige um padrão de programação que foi criado para facilitar a nossa vida, aumentando nossa segurança e todo o nosso processo na blockchain. Então aqui a gente está importando esse modelo do RC20, né, que é o modelo padrão que a gente vai utilizar para o nosso token, que é o modelo que a gente precisa. Então aqui tem já o contrato, então a gente consegue ir lá nesse arquivo aqui e ver como que é o modelo do contrato. Então se a gente vir aqui no Node aqui, por exemplo, ó, vou abrir aqui a pasta de contratos, cadê aqui token, ERC20 e ERC20. Então, se a gente vir aqui agora, ó, você consegue ter uma ideia do que está acontecendo nesse contrato. Então, aqui tem um contrato, tem aqui o construtor, tem o nome, tem o símbolo. Toda essa aqui, a documentação, está lá no arquivo documentação deles. Então, basicamente, a gente consegue ter uma visão de tudo que está acontecendo nesse código e na hora que a gente está importando. Então, basicamente, aqui é só o modelo que eu queria mostrar para vocês. Eu vou voltar aqui para o site. Tem duas formas. Eu posso vir aqui simplesmente copiar isso aqui e colar lá no nosso arquivo. Ou, se você quiser, tem o OpenZeppelin liberou agora recentemente. Vou pegar aqui Contract Wizard. Aqui, ó. Essa página que você consegue gerar os seus contratos. Então, basicamente aqui, por exemplo, ele tem aqui os modelos. Por hora, a gente vai utilizar o RC20. Então, aqui eu posso vir colocar aqui o nome do meu token. PHPando token. Ok? O símbolo vai ser PHP. Tá bom? Vou colocar aqui PHPT. Só para ter uma diferenciação. E aqui ele já gerou para nós aqui do lado direito aqui, ó, o Pragma Solid. Então, acima do 808.
4, o import, então aqui a importação do arquivo lá do doc anterior, o contrato, então o nome do meu contrato, e o que é esse EasyRC20? Na mesma coisa da orientação a objeto, quando a gente quer estender uma classe na outra, a gente usa o extends, né? Aqui no Solid a gente vai utilizar o is. E a gente pode estender várias classes, tá bom? Então, se a gente quisesse estender o RC20, mais uma outra classe, etc, etc, a gente poderia passar aqui várias outras classes aqui também. Então, nesse momento, estou importando apenas uma classe e importando apenas, fazer uma extensão só apenas de uma classe específica, né, do Smart Contract. E aqui dentro tem um construtor, e o construtor, diferente de uma orientação objeto, que a gente não consegue passar, ele é um parâmetro, ele é apenas um método, aqui no Solid a gente consegue passar o construtor, que é um método, e passar do lado dele mais um outro método, que também está referenciando que a gente vai começar, né, vai estar uma instanciada no construtor do RC20. Se a gente voltar lá no código do RC20 aqui, se a gente vir aqui no construtor dele aqui, ó, ele pede um name e pede um symbol, ou seja, o nome do token e o símbolo do token. Então é o construtor dele. Então ele precisa ter esse método construtor. Então a forma que a gente pode invocar esse construtor é dessa forma aqui. Então se eu copiar isso aqui agora aqui, eu posso copiar e colar ele no nosso arquivo PHP aqui, ó. Se você reparar, eu não removi o pragma, eu mantive o pragma dessa forma aqui, porque é uma forma mais simples que a gente pode compilar o nosso arquivo. Então aqui está falando do Open Zeppelin aqui, que ele não encontrou, que é o contrato dos tokens. Então se a gente vir aqui no caminho aqui, ó, Open Zeppelin, contracts, daí aqui tem a pasta token, daí tem a pasta RC20 e o RC20 Soul. Então a pasta existe, não sei porque ele está falando isso aqui, depois eu dou uma olhadinha e falo sobre o que aconteceu. Mas basicamente isso aqui é o token. Se a gente voltar lá para o nosso site, para esse site que está gerando o contrato, o nosso contrato da nossa moeda já existe, já está certo. Mas aí tem uns detalhes. Por exemplo, a gente precisa minerar uma quantidade de moeda. Então, para isso, eu posso vir aqui, clicar aqui, ó, Mint. Então, essa opção aqui, ele vai criar uma função que eu posso minerar. Então, até então, a gente fez um contrato que a gente não tinha uma quantidade de moeda, a gente token, né? A gente criou um contrato, só que não tinha como gerar um número de token. Então, para gerar um número de token agora, a gente usou esse mint_able aqui, que ele gerou uma função que a gente vai passar qual que é a carteira que vai receber o token e qual a quantidade. E ele automaticamente já colocou também aqui uma outra import, que é essa função, que eu vou explicar num vídeo a seguir, para dar mais um detalhe sobre isso. Então, não vou entrar em detalhes, mas é um owner do nosso... Quem é que pode executar essa função? Então, já criou aqui essa função. Também a gente pode colocar aqui uma função que a gente quer queimar moeda, ou seja, a gente tem um valor, né? Vamos supor, a gente criou 1 milhão de moedas. E a gente quer queimar, tirar moeda de circulação, ou seja, rebater esse valor de 1 milhão, talvez para 500 mil. Então a gente pode colocar um método chamado burner, que ele vai adicionar mais uma extensão aqui também, se vocês repararem, mais um import. E aqui, se vocês repararem aqui, ele tá estendendo várias classes. Então ele estendeu a classe RC20. Quando eu falo classe, é Smart Contract, tá bom? Como a gente está meio na programação orientada a objeto, a classe fica na cabeça, mas a gente está importando aqui, estendendo o Smart Contract do RC20, o RC20 Burnable e o do Owner, né, que cuida da parte de segurança. Então aqui, com essas duas opções aqui, a gente já pode deixar dessa forma no nosso contrato, porque a gente vai utilizar todos esses recursos. Então eu vou vir aqui agora novamente e vou colar aqui. Eu vou também aqui, vou colocar o Pragma na mesma versão, porque dessa forma a gente meio que mantém um padrão também de versões usando do OpenZeppelin. Bom, feito isso, a gente está no nosso contrato pronto. O que a gente precisa agora fazer? Um arquivo de migração. Vou colocar aqui migrate, create, migrate, PHP token. Ele vai gerar aqui para nós aqui agora um arquivo de migração. Deveria ter gerado aqui, deixa eu ver, control, create, migrate.
Ah, não encontrou, acho que é o comando create migration phpando token. phpando token. Pronto. Era migration, não era migrate. Então aqui já gerou um arquivo para nós. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui para mais fácil copiar esse conteúdo. Vou vir aqui, eu vou colar esse conteúdo aqui. Vou colocar esse arquivo aqui como phpando token. Então ele está pegando esse artifacts, é o nosso contrato. Então ele está entendendo já esse conceito aqui. Estou instanciando nessa classe, nessa variável. E aqui estou dando deploy. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar aqui um async aqui e eu vou colocar aqui um await. Apenas para trabalhar com promessas para esperar realmente essa execução. Feito isso aqui, nosso contrato já está instanciado, né? Já está funcionando. Duas maneiras que eu não comentei. A forma que eu estou fazendo aqui, eu já estou definindo o nome no nosso próprio construtor, no nosso próprio arquivo. O que eu poderia ter feito também? Eu poderia ter passado esse cara daqui para dentro, certo? Poderia ter passado aqui para dentro e ter passado aqui variáveis que aí eu teria o controle na hora de fazer a implementação na rede. Mas eu já deixei dessa forma aqui, uma forma meio padrão, eu não quero ter o trabalho de ficar fazendo aqui na hora do migration aqui, fazer os parâmetros, né? Então aqui eu já meio que defini meio que como fosse uma constante. Mas você poderia colocar ele para dentro do construtor, que eu não comentei sobre essa situação. Então, bom, se eu vim aqui agora aqui e não drop migrate, então ele vai ter que fazer a implementação disso na nossa rede da nossa ganache. Então aqui, ó, já implementou, já gerou um deploy aqui e já gerou um contrato, um endereço de contrato. Ou seja, o nosso token já foi criado. Então a gente já criou o nosso token. Então e se a gente fosse publicar esse token também em alguma outra rede, por exemplo, uma rede da Binance, uma rede da Ethereum, esse aqui é a estrutura base. Esse aqui já está pronto o seu token. Obviamente, a gente tem várias outras coisas que a gente vai colocar no token, né? A gente pode colocar, cada transação, a gente cobrar uma porcentagem de imposto, né, que a gente pode receber numa carteira, enfim, tem várias outras coisas que a gente pode fazer. A princípio aqui, a gente criou esse token, só que a gente não tem supply, ou seja, a gente não tem uma quantidade de moeda definida. A gente só criou um método Mint aqui, mas não definimos um início, né, qual é o valor de supply dela. Lá no site aqui, ele fala se você quer já minerar uma quantidade específica na hora que você implementa o contrato. Vamos supor que eu quisesse minerar 1.000 moedas. Então aqui quando eu coloco 1.000, automaticamente já está chamando o Mint, que é, ou seja, é a função privada do OpenZeppelin, mas está passando aqui o message sender e uma quantidade. Eu vou falar isso aqui depois no segundo vídeo, mas aqui seria um exemplo já de minerar essa quantidade na hora que a gente faz a implementação, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes agora, eu vou deixar isso para fazer um segundo vídeo para explicar um pouquinho mais sobre Smart Contracts. Mas basicamente, o contexto geral, a nossa moeda já foi criada. A estrutura base da nossa moeda é isso aqui. Com esse aqui a gente já tem uma moeda que a gente já consegue começar a trocar com nossos amigos, enfim, fazer alguma coisa com isso, ok? Então eu vou parar por aqui para não prolongar muito o vídeo e no próximo a gente entra um pouquinho mais em detalhes sobre a estrutura de variáveis, algumas coisas do Solid para a gente dar uma reforçada nesses temas, tá bom? Até mais.